Esse vídeo vai tratar do tema do aspecto no contexto da linguística, né? Geralmente também chamado de aspecto verbal, porque geralmente a categoria de aspecto é associada ao verbo, é expressa pelo verbo nas línguas, embora ele não esteja restrito ao verbo. O aspecto é uma categoria bastante estudada na linguística moderna, justamente porque na nossa tradição gramatical escolar, acadêmica, foi uma categoria que demorou muito para ser identificada. Ela foi identificada relativamente tarde, foi muito mal entendida até hoje, a origem de muitos erros e muita confusão também. O aspecto, na compreensão atual da ciência, é uma categoria dentro da chamada categorias TMA, tempo, modo e aspecto. O tempo também tem uma certa complexidade para a gente entender, mas a gente vai falar aqui, né? Claro que o tempo é essencialmente presente, futuro e passado, embora haja alguma outra como tempo de referência, né? Mas isso é para outro vídeo. O modo, ele pode também, o modo já é um pouco mais complexo, um pouco mais contraintuitivo, né? Tem o subjuntivo, geralmente o modo é real e irreal em algumas línguas, mas também fica para outro vídeo do modo e do tempo. Agora, o aspecto em si é definido pelo linguista Comrie, no seu livro de 1976, chamado Aspect, na página 3, como uma maneira de ver a estrutura temporal interna de uma situação. Aspects are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation. Então, no geral, Comrie e outros autores dizem que aspecto é, entre outras coisas, a distinção entre, por exemplo, categorias como perfectivo versus imperfectivo, progressivo versus não progressivo, ação pontual versus ação habitual, aspecto télico versus atélico, a gente vai ver o que é isso depois. Também o estativo versus o dinâmico, né? E também o aspecto perfeito. Perfeito é aquela ação que começa num tempo e termina no outro. Presente perfeito seria uma ação que aquilo aconteceu e aquilo ainda está acontecido, aquilo ainda está, nada cancelou aquilo, nada reverteu aquilo. Algumas categorias aspectuais são vistas como subdivisões de outras. Então, a diferença entre o aspecto imperfectivo conteria subcategorias como o aspecto habitual e o contínuo. O contínuo também conteria aspecto não progressivo e progressivo. A perfectividade e a imperfectividade são a principal distinção aspectual que as línguas fazem, a mais fundamental de todas, tipicamente codificada pela gramática do idioma. Então a gente tem, por exemplo, né, ele leu um livro, seria um ponto, leu um livro é um ponto na linha do tempo imaginária do falante. Não tem estrutura interna. Aquele leu um livro está dentro do tempo de referência, que a gente vê nesse gráfico aí por TR. A ação está dentro daquele tempo de referência que você está imaginando, no qual você leu um livro no passado. Eu estava lendo um livro significa que o tempo de referência é menor que a ação, e a ação, na verdade, não é um ponto na reta do tempo, sim um segmento dessa reta, dotado de dimensão temporal. Uma outra distinção importante também que a gente tem que fazer é entre o aspecto gramatical e o aspecto semântico. Gramatical é esse aspecto que a gente dá ao verbo de acordo com a flexão, de acordo com a ocasião. Então, o verbo ler ele pode ser colocado no aspecto imperfectivo, passado, eu estava lendo, eu lia, ou ele pode ser colocado no tempo perfectivo, eu li. Agora, tem o aspecto semântico, que é inerente ao tipo da ação em si. Tem alguns verbos que, pelo significado deles, têm um determinado aspecto, que geralmente é chamado de telicidade ou atelicidade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o verbo morrer e o verbo dormir. Aparentemente, tem duas frases mais ou menos iguais. Ele estava morrendo e ele estava dormindo. O aspecto gramatical aí seria o progressivo, que no português é marcado pelo verbo estar, mais o gerúndio do verbo. Qual é a diferença entre esses dois verbos, então? Bom, do ponto de vista gramatical nenhum, mas do ponto de vista do significado dos verbos, eles são bastante diferentes. Se alguém estava morrendo, significa que aquela pessoa ainda não morreu. Pelo menos no tempo que estava referindo. Olha, ontem ele estava morrendo. Então ele não tinha morrido ainda. Agora, ontem ele estava dormindo, significa que ele já tinha dormido. Porque o verbo morrer é télico, ele implica que aquela ação só se realiza quando atinge um determinado ponto. Ela tem que ser consumada. Ela não basta ser iniciada, ela tem que chegar a um ponto de consumação dela. Já dormir, não. Dormir basta ela começar para já estar consumada, não tem um ponto de consumação. Ela é iniciada e não precisa ter terminada. No momento que ela é iniciada, pronto, ela já é verídica, já está ocorrendo, não muda mais nada depois. Por exemplo, Maria se recuperou em 1 hora. O verbo recuperar-se é télico, então ele só aceita um prazo de realização. Dentro de 1 hora ele atingiu o ponto de estar recuperado. Agora, nadar não. Se você está se recuperando, significa que você ainda não se recuperou. Mas se você está nadando, significa que você já nadou, né? Já nadou um pouco. Embora não tenha terminado, nadar, basta você começar a nadar para já estar nadando. Então, Maria nadou em 1 hora, fica estranho. Maria nadou por 1 hora, porque é um verbo atélico. Você vai indicar a extensão do tempo de nadar
e não o prazo no qual ela atingiu o estado de ter nadado. Não existe isso, não é télico. Por exemplo, mais frases. O avião está chegando. Se ele está chegando é porque ele não chegou, então esse verbo é télico, não foi consumada. A ação de chegar precisa ser consumada. Mas o voar não, o avião está voando. Então ele já voou. Se ele está voando é porque a ação de voar basta começar para ser verdade. O avião está decolando. Se ele está decolando é porque ele está na pista ainda acelerando. Então ele não decolou ainda. Mas o avião está taxiando. Está manobrando, né? Aí significa que ele já taxiou. A ação de taxiar não precisa ser consumada porque é atélica. Por exemplo, na corrida o vencedor atravessou a linha de chegada em 1 hora. Ou seja, ele correu por 1 hora e dentro de 1 hora e atingiu e consumou a sua chegada. Mas se você colocar o sujeito do verbo télico no plural, daí sim você pode colocar uma duração das várias ações, porque na verdade são várias ações. É uma ação plural e mesmo sendo télica, você tem vários participantes da ação, ela pode, nesse caso, ela pode aceitar um advérbio de duração como por vários minutos. A ação de chegar, você prolongou por vários minutos porque vários chegaram. Você não pode um corredor chegar na linha de chegada por vários minutos. Ele chega ou ele não chega, até aquele ponto de consumação. Ele pode ter demorado 1 minuto para chegar lá, mas uma vez que ele chegou, ele atravessou o ponto de chegada em zero tempo. Já se tivesse vários corredores, a gente pode conceber que eles tenham chegado à linha de chegada por vários minutos. A gente tem também as famosas 4 classes aspectuais de Wendler, que é um linguista famoso que determinou e explorou um outro tipo de classes aspectuais que são também semânticas, geralmente depende do tipo de verbo. Estados, atividades, accomplishments, que eu chamo de consumações, porque são télicos, e achievements, que são télicos também, eu chamo de realizações. Na literatura linguística em português não se traduzem esses dois termos. Estados são eventos estáticos, geralmente você usa, tipicamente nas línguas europeias, com predicado adjetival, mais um verbo de ligação. Alguns verbos de cognição e emoção, como saber, amar, estar doente, estar na cidade, pesar 10 quilos, possuir um carro, ter dinheiro, odiar. Os estados podem responder a pergunta por quanto tempo. Então eles são atélicos. Eles aceitam o advérbio de duração temporal. Eu amei ela por 20 anos. Eu estive doente por 2 semanas. Eu pesei 10 quilos por muito tempo. Eu possuí um carro por 5 anos. Atividade já denotam processos, eventos dinâmicos, durativos e atélicos. Também são atélicos. Então pode ser atividades, mas são atélicas, como comprar, comer, aprender, tomar sorvete, comer pizza, desenhar círculos, dirigir um carro. Atividades também respondem a pergunta por quanto tempo, porque são atélicos. Já accomplishments, que são consumações, denotam uma mudança prolongada de estado, eventos dinâmicos, durativos e télicos, como adoecer, convalescer, correr até a escola, comer um sorvete, desenhar um círculo, destruir um carro. Eventos também agentivos. Accomplishments, ou seja, consumações, respondem à pergunta quanto tempo levou para aquilo acontecer. Dentro de quanto tempo aquilo aconteceu. Eu corri à escola em 1 hora. Ou seja, demorou 1 hora para chegar à escola, e uma vez que eu cheguei à escola, aquele evento se consumou. Você não pode falar, eu corri até a escola por 2 horas. Como assim? Você correu até a escola. Achievements são realizações, denotam uma mudança súbita de estado, eventos dinâmicos, pontuais e télicos. Explodir, reconhecer, encontrar algo, vencer o jogo, chegar à escola, e não agentivos. Achievements, realizações, respondem à pergunta a qual momento, em qual momento tal coisa ocorreu. A gente vê aqui um resumo dos aspectos semânticos. Eventos menos dinâmicos, como estados, são, por exemplo, o verbo saber, amar, odiar, ser magro, ser rico, estar cansado. A gente tem os eventos mais dinâmicos, são menos télicos e mais télicos. Durativo, ações instantâneas que tipicamente não têm uma duração, como espirrar, você dá um espirro. Pela percepção humana, um espirro é uma coisa instantânea, muito rápida. Tem processos mais durativos, como o correr. Tipicamente você vai ter que informar por quanto tempo você correu. O espirro ele pode ser mais durativo se você espirrar várias vezes. Eu passei meia hora espirrando. Você deu vários espirros. Então isso pode mudar de acordo com a pluralidade da ação, várias instâncias de uma determinada ação. O télico tem menos durativo, é um estado indeterminável, consumações, achievements, chegar. E o mais durativo são realizações ou accomplishments, como recuperar-se. Agora a gente chega no mais clássico, o aspecto gramatical e a distinção principal que eu já mencionei no começo do vídeo,
sobre a distinção entre perfectivo e imperfectivo. A gente tem duas frases aí, uma delas está um tanto estranha, vocês não acham, né? Ele trabalhou aqui por 3 anos. Até aí tudo bem. Agora, ele trabalhava aqui por 3 anos? Por que o advérbio de extensão temporal, por 3 anos, não pode ser usado como verbo no passado imperfeito, no pretérito imperfeito? Provavelmente vocês nunca notaram isso, mas não dá para colocar. Ele trabalhava aqui por 3 anos, ele falava comigo por 3 minutos. A menos que seja uma ação repetitiva. Todo dia ele chegava aqui, falava comigo por 3 minutos e ia embora. Daí são várias ações, daí é a pluralidade de ações. Mas se for uma ação só, ontem ele chegou e falava comigo por 3 minutos. Não. No português brasileiro a gente tem uma série de distinções aspectuais marcadas na morfologia. A gente vê o aspecto perfectivo e imperfectivo no presente, no pretérito apenas. Então, por exemplo, eu falava, imperfectivo eu falei, perfectivo. Agora, no futuro, eu vou falar, eu falarei, né? Tanto faz, a gente não tem distinção de aspecto no futuro. O futuro do nosso verbo pode ser perfectivo ou imperfectivo, pode ter uma leitura de ambos os aspectos, né? Eu vou falar com ela por 3 anos, eu vou morar ali por 10 anos, ou eu vou simplesmente morar ali e acabou. É uma vez só, eu vou falar com ela, amanhã eu vou falar com ela e pronto. No condicional e no subjuntivo também não tem distinção de aspecto. Se eu falasse, eu falaria, eu ia falar, quando eu falar. É curioso que o aspecto imperfectivo também tem uma leitura de condicional em português, de pretérito imperfeito. Então, a gente pode falar, se ele pedisse, eu falaria, ou se ele pedisse, eu falava. O falava, que é o passado imperfeito, pode se referir também ao futuro, mas daí ele tem uma condição, ele tem uma leitura, interpretação condicional. E também tem um problema da morfologia. No português, na maioria das línguas, na verdade, existe um tempo mais simples, aquele tempo que tipo, a gente é o que tem menos sufixos, né? Que é chamado de presente na maioria das línguas. É o tempo básico, é o tempo mais simples, que geralmente é chamado, apesar de ser chamado de presente, na verdade, em português, na maioria das línguas que tem esse tempo, é uma conjugação em que não há definição de tempo, aspecto, modo. Eu falo, pode ser qualquer coisa. Não é presente isso aí. Não tem nada que indique presente, não tem um morfema que indique presente aí. Tem o morfema do passado e falava, falei, falarei, mas aí é o morfema zero. Você tem o radical do verbo, mas o O, que indica a primeira pessoa, e o morfema de tempo, aspecto e modo é zero. Tanto que você pode dizer, eu falo com você amanhã, futuro. Ou eu falo com você todo dia. Significa passado habitual. Ou eu falo alemão, uma ação que não tem tempo, meramente uma capacidade de falar. Seria uma leitura até modal nesse caso. Eu posso falar, eu consigo falar, eu sei falar. A gente pode usar o presente até também passado narrativo. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia. Então, até se a gente estiver narrando toda uma história, né? Isso aconteceu, aquilo está acontecendo. Depois veio a guerra, depois veio o nazismo. Em 1937, a Alemanha vai invadir a Polônia. Em 1939, a Alemanha vai invadir a Polônia. Esse passado narrativo, na verdade, se vocês assistirem meu vídeo de catalão, o passado do verbo em catalão é formado igual ao nosso futuro, com o verbo vai, mais o infinitivo. Ele vai falar, ele vai falar, ele falou. Porque justamente ele evoluiu a partir desse uso que a gente vê aí, desse passado narrativo, em que a gente pode falar que no passado uma coisa vai acontecer. Só que na Idade Média, a Igreja Católica vai passar a dominar toda a sociedade. Vocês estão vendo como vai também não é necessariamente futuro? Então, realmente, até que ponto as línguas realmente indicam tempo é bastante discutível, né? O tempo ele vai depender de vários outros fatores. E o que a gente acha que é presente, passado e futuro, a gente viu que falava não é necessariamente passado. Porque falava, apesar de ser pretérito imperfeito, você pode dizer amanhã, se ele vier amanhã, se ele viesse amanhã, eu falava com ele. Então você está falando falava, se refere ao futuro. E aqui também eu posso dizer que a Alemanha, em 1939, invade a Polônia ou vai invadir a Polônia. Falo com você todo dia. É passado. Eu falo com você amanhã, futuro. Então o tempo também tem outros aspectos que são mal classificados, são aspectos bastante, né, são modulações aspectuais mais detalhadas, como eu vou dar uma olhada. Eu acho que seria um aspecto assim casual, né? Você não vai olhar o filme, você não vai assistir alguma coisa, você não vai fazer alguma coisa. Você vai, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma tentada, eu vou dar uma falada com ele. Ele fica me olhando. Isso é um habitual, né? Uma espécie de habitual iterativo. Ele anda bebendo, também é habitual. Ele está para cair, é um aspecto de iminente, né?
um aspecto iminente, ele está na iminência de cair. Ela só fazia gritar. Então aí mais uma formação que tem uma leitura habitual, intensiva. É curioso que o verbo ficar é bastante peculiar, né? Ficar, em tese, significa ausência de movimento, então você imaginaria que ele seria usado para indicar a ausência de uma transformação. Mas ele meio que é usado no sentido oposto do sentido dele, porque você indica que, se você colocar um lugar, ele realmente indica a falta de mudança. Ele ficou aqui, ou seja, ele não saiu daqui. Ele ficou aqui indica que não houve mudança nenhuma. Agora, ele ficou vermelho significa que ele mudou de cor. Ele estava branco e ficou vermelho. Ele ficou rico. Ele ficou inteligente. Ele ficou magro. Ou com gerúndio, ele ficou andando. Isso indica uma espécie de progressividade, habitualidade, repetitividade, intensidade, iteratividade. Num vídeo próximo aqui eu vou falar do aspecto nas outras línguas do mundo, o aspecto nas línguas eslavas, nas línguas semíticas, nas línguas indígenas brasileiras, no chinês, no grego. Fiquem por aí, se inscrevam no canal, deixem seus likes e a gente se vê no próximo.